Olá, tudo bom? Estamos de volta com a nossa hora nona de hoje. Hoje vamos falar de um assunto que interessa a muita gente, principalmente as pessoas que têm algum trabalho na área de igreja, de evangelização, que tomam conta de alguma comunidade, que é como preparar um sermão, como escolher o texto, como preparar para que fique um sermão bem estruturado. Bom, nós vamos falar sobre isso e aprofundar um pouco esse assunto daqui a pouco, depois de 10 segundos para um breve break. Mas nesse tempo eu peço que você, se não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, dê uma like, ative o sininho e compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas e alcançadas, sempre por um bom bate-papo. Logo eu volto. Estou de volta com a hora nona de hoje. Vamos falar sobre como preparar um sermão. Eu selecionei aqui 5 pontos que eu acho que são importantes, 5 perguntas, na verdade, que eu considero importantes quando você vai pensar essa questão de estruturar um sermão. Isso para mim foi algo desafiador logo no início do meu ministério, porque eu tinha muita dúvida como escolher um texto, como não escolher, até porque eu venho de uma longa caminhada na Igreja Católica Romana. Até os 40 anos eu era católico romano, que tem uma liturgia já definida. Um católico romano sabe, por exemplo, qual será o texto que vai ser pregado no segundo domingo de março de 2030. Ele já sabe o texto que vai ser pregado, trabalhado na igreja naquele dia. Não só o evangelho, mas todos os textos. Existe um lecionário pronto, já definido, anos A, B e C, e que aquilo ali, todo padre em qualquer lugar do mundo, no mesmo dia, está sempre trabalhando o mesmo texto. Então você pode dar uma passeada aí na sua televisão num domingo, nas missas, que você vai ver que em todas as missas estão sempre usando o mesmo texto, sempre assim. E para mim foi um grande desafio chegar na igreja, no caso da igreja presbiteriana, e não haver um lecionário, digamos assim. E aí eu ficava me perguntando qual é o critério que eu vou usar para escolher um texto. E depois, como é que eu vou preparar, que recursos? Bom, isso não é fácil realmente. Então eu selecionei aqui 5 perguntas, como eu disse, escrevi aqui. Primeiro, o que é preciso para preparar uma boa pregação? Primeiro ponto, você precisa conhecer bem o texto bíblico, você precisa conhecer o texto, você precisa conhecer minimamente geografia, economia, história, tudo aquilo que acontecia naquele período. O mais que você puder juntar de informação sobre aquele período, quando aquele acontecimento está em curso, mais a sua pregação vai ser boa, vai ser densa, mais a sua pregação vai ter substância, como diz um pregador aqui no Brasil. Se faltar esses elementos, sua pregação pode ficar capenga, você pode fazer uma aplicação totalmente fora da realidade, uma aplicação fora do contexto bíblico, por exemplo. Então isso é muito importante. E aí a leitura, o estudo são fundamentais nesse momento. Alguns autores me ajudam muito nisso. Como, no geral, os meus sermões de domingo são feitos no Novo Testamento, raramente eu uso o Antigo Testamento nos domingos. Eu uso mais o Antigo Testamento para estudos bíblicos na quinta-feira. Agora mesmo eu estou expondo todo o livro do Êxodo. Então, no domingo é o Novo Testamento. Nesse sentido, eu investi muito em literatura que trate do mundo do Novo Testamento. A Palestina do tempo de Jesus, o judaísmo do Segundo Templo, história, cultura, economia daquele período, quando principalmente acontecem aqueles fatos que nós tratamos no Novo Testamento. Eu poria pelo menos 50 a 100 anos antes do nascimento de Jesus Cristo e 100 anos depois.
Esse é um período bom, 200 anos para você investir, para você pensar, para você estudar. É importante também que se estude, por exemplo, se você vai trabalhar Novo Testamento, 1º e 2º Macabeus, aqueles 2 livros que não estão na nossa Bíblia, mas estão na Bíblia Católica, são muito importantes para você entender o período interbíblico, entender a Palestina, a história, as revoltas populares que aconteceram ali, o que os judeus, por exemplo, esperavam como devia ser o Messias. Tudo isso é importante para um sermão ficar crível, ficar bem estruturado, porque você deve sempre imaginar que quem vai ouvir seu sermão não é só gente, principalmente hoje com o recurso de transmissão pela internet, quem vai ouvir não é só gente simples, pessoas com pouca formação, mas aquele sermão pode chegar a professores de história, doutores, pessoas que têm conhecimento de geografia, de economia, e se você não tiver um bom conhecimento daquele período, um conhecimento mínimo, e falar besteira durante o seu sermão, um doutor, por exemplo, em história, um pesquisador, um estudioso, vai colocar em dúvida tudo mais que você disser na sua pregação, porque viu que se você não domina, não foi sério em citar um fato histórico, em pesquisar um fato histórico, como ele é uma pessoa altamente crítica, ele pode também deduzir que você não fez o mesmo, inclusive no conhecimento bíblico. A pregação, nós precisamos entender que a pregação é para todas as pessoas, ela não está destinada a um grupo social ou a um grupo socioeconômico somente, mas a todo mundo. A pregação ela deve chegar a todos os corações, a todas as pessoas. Então, isso é importante. Nesse sentido, eu municiei, digamos assim, minha biblioteca nos últimos anos com muita literatura nessa área de história, geografia, economia, as relações que estavam acontecendo naquele período, o Império Romano, como o Império Romano lidava, por exemplo, com o judaísmo, como era essa relação, como é a relação do Império Romano com o cristianismo em algumas fases da história. Isso tudo é muito importante para você entender, por exemplo, os textos de Paulo, para você entender os próprios evangelhos, para você compreender alguns ditos de Jesus, algumas profecias que ele lança sobre destruição do templo. Tudo isso é fundamental. Para mim, eu levo em conta tudo isso na preparação de um sermão, aquela grande estruturação, né? Aquela grande estruturação. E quando eu vou fazer essa estruturação, que eu chamo a arquitetura do sermão, eu faço pesquisa, assim como um arquiteto. Um bom arquiteto, quando vai construir uma casa, ele pesquisa o lugar, o ambiente onde vai ser feita aquela construção. Por exemplo, o sol, onde o sol nasce, onde o sol se põe, o posicionamento das janelas, que janela que ele quer que pegue o sol da tarde, que pegue o sol da manhã. Os ventos, por exemplo, para ter circulação de ar na casa, uma boa iluminação. Um bom arquiteto faz tudo isso, você pode ter certeza. E quando você vai escolher um terreno, você já deve também ter tudo isso em conta, porque imagina, você faz a sua casa, a varanda virada para o poente, você perdeu a varanda de sua casa, porque o momento que você poderia ficar na varanda de sua casa, que é de tarde, quando o dia está mais quente, você não vai poder fazer por causa do sol inclemente ali na sua varanda. Eu penso que a analogia explica tudo isso, ajuda a entender tudo isso quando a gente vai escolher um sermão, escolher um texto, para ter essa visão de conjunto. E é importante que você, embora pregue um texto pequeno, seja um versículo ou toda uma perícope, que você conheça o texto imediatamente anterior, o texto imediatamente posterior e que você tenha um conhecimento do livro inteiro para você saber do que trata aquele livro exatamente, quais são os temas centrais, os principais assuntos abordados, para que a sua pregação não seja totalmente fora. Você pinça ali um versículo e prega algo que não era aquilo que o autor bíblico estava dizendo, não foi aquilo que os primeiros ouvintes compreenderam.
Esse é um ponto que eu acho relevante. O segundo ponto, como escolher o texto bíblico. Há muitas formas de escolher. Eu já falei de minha dificuldade, porque eu vinha de uma experiência com os textos já pré-definidos pela igreja, e dentro da comunidade protestante, embora alguns grupos reformados tenham um lecionário, mas essa não é uma regra geral e nem também, digamos assim, é uma obrigação como é na igreja romana. Todo padre é obrigado a seguir o lecionário romano. Ele não pode pregar no texto que ele quiser. Os protestantes têm essa liberdade, né? Tem essa liberdade. Então, como escolher o texto bíblico? Esse é um grande desafio. Para mim também foi um grande desafio, porque eu ficava sempre com muito medo de chegar a um ponto de escolher textos que me fossem favoráveis, digamos assim. Textos dos quais eu gosto, textos que eu acho relevantes, que eu acho importantes. E aí, qual é o risco que nós corremos quando entramos nessa linha? Nós corremos o risco de criar o que é chamado de um cânon dentro do cânon. Você ter a sua Bíblia. Imagina um pastor que fica 5 anos, pensemos assim, numa igreja, ele pregou uma série de sermões ali, de repente ele vai para outra igreja e naquela igreja, então, ele apenas reedita aquela série de sermões e prega os mesmos sermões. Isso é uma tentação. O problema é que você corre o risco de estabelecer para você um cânon dentro do cânon, ou seja, aqui tem a Bíblia inteira, com todos os seus livros, todos os seus textos, mas dentro da Bíblia e dentro de todos os textos possíveis, eu tenho aqui, imaginemos, 200, 300 textos que eu vou trabalhar para o resto de minha vida. Sempre que mudar de igreja, recomeço e vou para o mesmo ponto. Isso era um risco, então para mim foi muito difícil. Eu me lembro quando eu assumi a igreja pela primeira vez, selecionei já uns textos, mas aquilo não durou nem 2 meses. Ao final de 1 mês e meio, mais ou menos, já tinham acabado aqueles textos. Teve uma semana que eu entrei em pânico, porque chegou na quinta-feira e eu ainda não sabia o que eu ia pregar no domingo. Há pessoas que espiritualizam muito essa escolha. Eu sou muito racional nesse sentido. O Espírito Santo age na minha vida de maneira muito racional, me levando muito para uma escolha mais racional do que espiritualizada, digamos assim. Então eu entrei em pânico naquela semana, porque eu ainda não havia escolhido o texto, e me lembro que quando eu cheguei nesse texto, já era na sexta-feira de tarde, e fiquei muito preocupado, porque era no domingo à noite a pregação, aquele texto não ter tempo de maturar no meu coração, de fazer uma pesquisa séria sobre ele e tudo mais. É lógico, essa é uma questão muito pessoal, cada pastor, cada pastora, cada evangelista tem o seu método, tem a sua maneira, a forma como ele se sente mais à vontade e como flui melhor. Para mim isso foi um grande desafio e foi muito difícil mesmo. Eu tive uma dificuldade enorme, gigantesca, hercúlea, entrei em pânico por causa disso. E ali naquela semana então eu tomei uma decisão que eu iria fazer as minhas pregações sempre expositivas, principalmente as de domingo, sempre expondo livros inteiros da Bíblia. Livros inteiros da Bíblia. Mas também o desafio não é pequeno, ele não é fácil. Eu vou tratar dessa questão aqui, se sermão temático ou expositivo, né? Para aprofundar esse ponto 2 aqui, como escolher o texto bíblico. Eu tenho ultimamente trabalhado, por exemplo, na terça-feira. Nós temos culto tradicionalmente terça, quinta e domingo, mais a escola bíblica no domingo de manhã. Na terça-feira eu tenho trabalhado temáticas. E não exposição, né? Eu pego um tema geral, vejam bem, eu pego um tema geral, mas dentro daquele tema geral, cada pregação será sempre expositiva. O meu método de pregação é sempre expositivo, eu não sei fazer outro tipo de pregação. Por isso que eu não vejo isso como um mérito, muito mais como uma limitação. Eu ainda consigo pensar temáticas de sermão, eu tenho anotado
Pronto, agora eu estou trabalhando nos meses de janeiro, fevereiro e março, identificando sinais do reino, Esse foi um tema geral que eu peguei, porque nós estamos vivendo nessa pandemia, essa grande dificuldade, falta de perspectiva, de esperança para algumas pessoas. Eu selecionei, então, no texto bíblico, 12 textos. Eu escolhi para 12 domingos, eu escolhi 12 textos bíblicos que tratem, de modo geral, sobre o reino de Deus ou sobre sinais do reino de Deus na vida das pessoas, no mundo, na história, na sociedade. Então, estou ainda trabalhando, porque o mês não terminou, nesse grande tema, mas cada pregação é expositiva. Eu pego ali uma única perícope e faço a pregação expositiva daquela perícope. A diferença do sermão temático para o expositivo. O sermão temático, você pega um tema, por exemplo, você pega um tema e ali você distribui em alguns pontos aquele tema, encaixando então textos bíblicos que podem ser de livros diversos, podem ser do Antigo, do Novo Testamento, texto de estilos diferentes. Você pode tomar um texto de Gênesis, um dos Salmos, um dos profetas, um dos evangelhos, um das cartas de Paulo, dos textos joaninos, enfim, trabalhando sempre aquele tema, aqueles textos então que reforcem aquele tema. O sermão temático é uma espécie de palestra, digamos assim, que você faz aquela palestra, mas você assenta aquela palestra, fundamenta, para ser mais preciso, aquela palestra em textos bíblicos. Você fundamenta em textos bíblicos. Necessariamente, a escolha desses textos não é uma escolha arbitrária. Não é assim. Pode até ser. Alguém pode fazer arbitrariamente, mas no geral não é. Você pega um tema e trabalha vários textos da Bíblia, fundamentando então aquele tema que você está falando para a igreja. Uma espécie de palestra, então, uma palestra, digamos assim, fundamentada na Bíblia. Esse é um modelo também de sermão muito comum, talvez seja o mais comum até que a gente veja. Eu não dou conta de fazer isso, eu não consigo fazer isso. Eu sou muito limitado neste aspecto de pregação. Eu não tenho assunto para palestra, por exemplo, né? Vem fazer uma palestra, eu vou falar sobre o quê? Eu não tenho assunto, eu não tenho grandes questões para falar. Não, eu sei pegar um texto da Bíblia e tornar aquele texto da Bíblia compreensivo para as pessoas que não têm com o texto a familiaridade que eu tenho, por exemplo. Então, eu consigo pegar o texto e esmiuçando aquele texto, estudando aquele texto, contextualizando na Bíblia, na história, no momento, consigo dialogar com a economia da época, com a política, com a história, quem dominava quem, geograficamente, a quantos quilômetros estavam acontecendo determinados eventos, como isso se dava, como eram os exércitos, como funcionava a agricultura. Essas questões todas, eu consigo fazer esse diálogo expondo o sermão. Mas o meu sermão, ele é sempre expositivo. Mesmo quando eu trato uma temática geral, como estou fazendo agora, identificando sinais do reino, eu pego ali vários temas e vou expor o texto, cada tema individualmente, toda terça-feira, mas sempre fazendo expositivamente, preferencialmente o texto dividido em 3 pontos. Há momentos que o texto pede mais do que isso, 4, 5 pontos, 2 pontos, por exemplo. E por que eu faço essa divisão em pontos? Porque facilita a compreensão. Primeiro, a minha compreensão. A minha compreensão, ela é facilitada quando eu faço isso, que é a questão aqui. Eu pego o texto, escolhi o texto, defini uma perícope, por exemplo, e depois de escolher, então, estudo e vejo ali os assuntos que dentro daquela perícope
o autor está tratando. E vou marcando o versículo 3 e 4, trata disso, 5 e 6, 7 e 8, por exemplo. Às vezes você tem ali no primeiro ponto um versículo, no terceiro ponto tem 5, porque os 5 desenvolvem o mesmo tema, trabalham o mesmo tema. Então, isso é muito de cada pastor, mas quase sempre essa divisão vai coincidir entre aqueles que fazem exposição do texto, né, que fazem o sermão expositivo. Então, eu prefiro trabalhar livros inteiros, principalmente no domingo. Atualmente eu estou trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos, aqui na igreja, todo domingo. Então fiz toda a divisão do livro em perícopes e cada domingo, então, eu exponho. É um desafio? É claro que é um desafio. Imagina, eu preguei o Evangelho de Marcos todos, preguei Lucas também, mas Marcos foi há menos tempo, está mais vivo na minha memória. Então, trabalhar ali o Evangelho, o que é que o Evangelho de Marcos trabalha, né? Qual é a pergunta de Marcos para escrever seu Evangelho? Quem é Jesus? Bom, e ele vai responder essa pergunta que ele mesmo se fez. Foram 90 sermões em Marcos. Então, você manter a igreja interessada no mesmo assunto, no mesmo Evangelho, durante 90 domingos é um desafio enorme. Como eu fiz então para chamar a atenção? Como eu trabalho e sempre trabalhei com jornalismo, pelo menos desde a década de 80, o início da década de 80, que eu comecei a trabalhar na área de jornalismo, rádio, jornal estudantil, eu penso sempre os temas de sermão como manchete de jornal. Tá entendendo? Eu penso assim, se fosse uma manchete de jornal, que manchete eu colocaria para a pessoa ir passando na rua, olhar a banca, a manchete em letras garrafais e ela parar, voltar para ler o jornal porque se interessou pela manchete? Então eu uso alguns critérios. O primeiro critério é um tema que chame a atenção do ouvinte. Segundo, que seja curto, que tenha poucas palavras para as pessoas poderem guardar. Depois que eu faço isso, então, que estudo, que leio o texto e que faço a divisão, eu compreendo o texto. E eu penso isso sempre assim, numa comida. Se você comer muito rápido e misturar tudo no seu prato, isso pode ser até que nem lhe faça muito bem, lhe dê problemas, né? O ideal, nem sempre a gente faz assim, mas o ideal é que seu prato, a comida esteja separada para você poder visualizar ali verdura, legumes, aí você vê o arroz, o feijão, a carne, cebola para quem gosta, e assim uma farofinha. Eu estou pensando aqui nesses pratos fast food, né, que a gente compra aí nesses restaurantes da vida, que o prato vem bonito, todo organizado. Se você assiste esses programas de TV de alimentação, né, tipo MasterChef, você vai ver que todo o prato é tratado artisticamente, ele fica bonito. Aquilo ali, então, ajuda, inclusive, a você querer comer, dá apetite. A divisão do sermão é para isso. Se você fala tudo de uma vez, se você joga tudo de uma vez, nem sempre as pessoas vão compreender e, mais do que isso, absorver, apreender o que você falou. Então eu faço a divisão, vou trabalhando cada ponto, leio o texto bíblico todo, inicialmente, depois volto no texto, versículo, ponto tal, versículos tais, explico aqueles versículos, vou caminhando, até chegar a uma conclusão, a uma aplicação, né? Aplicar aquele texto aos dias de hoje, que este é o sentido da pregação, é como você aplicar um texto tão antigo como é a Bíblia aos dias de hoje, à sua realidade de hoje. Isso é importantíssimo. É necessário conhecer as línguas originais para uma boa pregação? Necessário não é, porque hoje você tem muitas traduções boas, você tem recursos muito bons de pesquisa que você pode baixar no seu computador. O Logos é muito famoso entre os pastores, mas tem também Olivitri, que traz o texto. Você, por exemplo, a Bíblia na Olivitri, com os textos de Strong, os números, né? Você clica na palavra em português e traz para você a palavra em hebraico, por exemplo.
como você fala essa palavra e explicando, traz uma explicação enorme. Então isso já ajuda muito, não é necessário, não é uma condição sine qua non. Mas o ideal é que você conheça pelo menos o hebraico e o grego instrumentais. O que é que eu digo? O que é que eu chamo de hebraico e grego instrumentais? Você poder pegar o texto, esse aqui, por exemplo, é o Novo Testamento crítico, Nestlé Island, que é um texto muito bom, excelente. Então aqui você percebe o ritmo, as palavras que foram usadas originalmente no grego, ainda que você não saiba exatamente o tempo verbal e tudo mais, mas isso é interessante que você conheça o grego instrumental, que você saiba minimamente, que você saiba, por exemplo, que a mesma palavra que o autor vai usar para vento é que ele usa para espírito, que é pneuma. Aqui não. Quando nós falamos espírito, nós estamos nos referindo a espírito, né? Espírito, a outra parte que compõe a realidade humana, a natureza humana. Quando nós falamos vento, sopro é vento mesmo. O autor bíblico não, é uma palavra só. No grego, pneuma, e no hebraico também. Então é importante que você tenha também uma Bíblia em hebraico. Você pode ter isso no computador. Hoje é muito mais fácil, muito mais barato e mais prático também, porque você pode usar simultaneamente no seu smartphone. Eu uso o texto crítico, que é esse aqui, da Sociedade Bíblica. É um texto também que em alguns momentos é importante, eu vou nele, eu verifico ali minimamente o que vou trabalhar. Então não é algo obrigatório, mas é algo desejável. Os seminários, pelo menos os seminários presbiterianos todos, obrigatoriamente os seminaristas estudam grego e hebraico. Todos têm que fazer uma exegese para serem ordenados num texto bíblico, tendo como ponto de partida um texto original, em hebraico ou em grego. Então, eles saem, todos os pastores presbiterianos saem do seminário, pelo menos com o domínio do grego e do hebraico bíblicos, esse domínio instrumental para saber se movimentar ali dentro do texto, saber se mover minimamente. Então, isso é importante. Mas nós temos muitas traduções boas. É interessante que você tenha algumas traduções para que você possa ler o texto, confrontar, porque toda tradução reflete sempre o pensamento de quem traduziu. Então, é interessante você olhar, por exemplo, como a João Ferreira de Almeida resolve uma questão, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a NVI, a Nova Versão Internacional faz, e assim sucessivamente, outros textos. Isso tudo é muito importante. Para quê e por que isso é importante? Para que você passe credibilidade para as pessoas, que você realmente conhece, sabe do que está falando. Há muitos anos, bota tempo nisso, eu vi uma matéria numa rede de televisão de um pastor que ficou com uma mulher casada com outro homem, que adulterou. E ele então ele fez isso, e a mulher aceitou, e o esposo dela aceitou também que ele se deitasse, porque ele leu um texto bíblico, e ele disse que estava cumprindo ali um texto bíblico. E na verdade ele tinha lido errado, errado o texto estava não adulterarás, e ele entendeu como se estivesse mandando fazer isso. Eu estou citando este caso bizarro, está aqui no YouTube, você vai encontrar esse texto. Esse é um caso bizarro que provoca riso, mas isso aconteceu mesmo. E o pior, tem muita gente hoje, por exemplo, as pessoas que defendem o porte de armas, nada mais é do que alguém que está pegando um texto do Antigo Testamento, pensado para uma realidade, e aplicando aos dias de hoje, quando nós vivemos num mundo absolutamente diferente daquele. Só para relembrar, quando Moisés recebe a lei, estava pensando ali principalmente numa sociedade predominantemente agrária, que as pessoas precisavam ter alguma maneira de se defender, e mesmo a vida nas cidades, porque já existiam cidades importantes naquele período, mesmo assim, a segurança pública não era um assunto
do Estado sequer existia a ideia de Estado como nós temos hoje, com 3 poderes. Isso é coisa novíssima, tem 200 anos que nós temos o Estado assim. Então, a segurança pública era todo mundo ao Deus dará. Você não tinha segurança pública nas estradas, os percursos eram sempre muito complicados. Não é como hoje, que a gente tem postos da Polícia Rodoviária Federal, tem postos da Rodoviária Estadual em algumas rodovias, então você viaja com um pouco mais de segurança. Você está em sua casa, mas sabe que tem as polícias civil e militar, a militar tratando da questão ostensiva mesmo ali no combate à violência, a polícia civil também tem o seu papel. Então o Estado hoje é quem se ocupa da segurança pública. Você pegar uma lei do Antigo Testamento, lá da época de Moisés, nesse sentido, pensada para Israel e aplicar aos dias de hoje, é você fazer algo muito parecido com esse caso que provoca riso, mas que é muito sério, porque você tem sempre alguém que faz isso no meio cristão, e é um problema, é você pegar o texto fora do contexto. Quando eu vou escolher para pregar, apenas para enfatizar já nesse término praticamente de bate-papo, eu gosto de fazê-los no Novo Testamento porque eu me sinto mais à vontade. É como andar pelas ruas de Paracatu, ou pelas ruas de Caicó, ou pelas ruas de Ipueira. Eu conheço, eu sei me movimentar, tenho mais facilidade de encontrar a casa das pessoas, indicar se alguém me pergunta onde fica determinada rua, eu sei onde fica, tenho pelo menos uma noção básica que dá para instruir, para ajudar. O Antigo Testamento é um pouco mais difícil, então eu preciso sempre de um GPS para me movimentar dentro dele. E quando eu faço isso, eu gosto de expor um livro inteiro, porque a partir do livro é mais fácil criar conexões. Raramente eu prego texto solto do Antigo Testamento. Eu faço isso, principalmente em Salmos, né? Mas não é sempre que eu faço, eu prefiro trabalhar o livro inteiro. O que eu imagino, qual é o meu conselho, a minha dica para você? É que você descubra o seu método, que você descubra a maneira que você lida melhor e então você investir naquilo ali. Se você gosta de sermões temáticos, por exemplo, então você precisa se municiar, estar atento ao que acontece ao mundo, à sociedade, para levar para a igreja assuntos que de fato venham trazer para a igreja conforto, esperança, questões que estejam realmente angustiando a vida da igreja, se você trabalha a questão temática. Mesmo quando você trabalha do ponto de vista expositivo, que é como eu faço, que você então consiga articular esse texto com o mundo contemporâneo, com a sociedade, com a igreja que você lida, para fazer uma aplicação boa, correta do texto bíblico, sem ferir o texto, sem desvirtuar o texto bíblico. Tudo isso é muito importante. E aí você precisa investir em literatura e muita leitura. Não tem segredo, meu amigo. É leitura. Tem que ler muito, tem que estudar muito. Preparar o seu sermão com tempo para que ele possa ser absorvido por você, para que você fique impregnado daquela pregação, para que as pessoas também se deixem embalar pela palavra do Evangelho com emoção e racionalidade. Eu trabalho sempre a partir desses 2 pontos, né? Você precisa ter emotividade no texto, mas o texto precisa ser extremamente racional, sério. Tá bom? Eu fico por aqui. Se você ficou até agora também, mas ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva no meu canal. Não vai custar nada para você. Você se inscreva e ative o sininho. E se você sabe de outras pessoas, se você tem amigos que gostam também de pensar o mundo, a sociedade a partir de uma perspectiva bíblica, compartilhe, fale. Tem o canal de Tarzan Leão no YouTube que trata desses assuntos. Vamos tornar essa comunidade maior, mais significativa, para que outras pessoas também venham participar conosco. Tá bom assim? Então eu fico por aqui. Tchau, tchau. Deus nos abençoe.